Sim, eu que Tá? agradeço, né? Então, vou deixar vocês conversando aí com ela. Tá. Posso? Pode, fica à vontade. Tá. Bom, gente, meu nome é Natália, né? Natália Mundim. Recebi esse convite da Yasmin. Ela foi muito corajosa, já que eu não tenho nenhuma habilidade com tecnologia. Então, qualquer coisa também ela vai me ajudando, qualquer coisa que acontecer, ela vai puxando aí. E aí eu não sei como que é essa questão de participar, assim, como que vocês vão participando. E aí eu acho que a Yasmin também pode dar nisso, se alguém quiser falar alguma coisa ou perguntar. Eu sou Mas especialista em quem gestalt quiser, terapia. só um Ah, minutinho, Natália. Quem quiser participar, tá. como você abriu para a participação, é só mandar aqui no chat que eu vou abrindo os microfones e a gente vai parando para falar. Tá bom. Pode dar sequência. Tá. Então, eu sou especialista em gestalt terapia. E estou me especializando também em criança e adolescente. E aí a Yasmin fez esse convite de falar sobre esse cuidado com a nossa criança interna. Então eu espero, né, que vocês gostem. E qualquer coisa também vocês podem perguntar e no final eu vou deixar meu contato, vocês podem entrar em contato. Bom, quando a gente fala de criança interna, na verdade, do que a gente está falando, né? Porque até parece que é algo separado. Quando a gente fala de criança interna, a gente fala da gente mesmo, nós como um todo, desde lá da gestação da nossa mãe, que somos afetados, né, influenciados pelos sentimentos da nossa mãe, pelos sentimentos que estão à nossa volta, né, das pessoas que estão nos esperando. Então, lá desde a gestação, a gente vai sentindo tudo isso. E tudo isso somos nós hoje, né? E aí, o que acontece? Em toda fase de desenvolvimento, para qualquer pessoa, a gente passa por essa fase infantil. Olha aí a criança chorando, né? Olha o exemplo, né? Quem que tá com o microfone ligado? Ixi, cadê Yasmin? Yasmin, posso voltar? Tá, gente, eu vou continuar, então. Vocês estão me escutando, né? Acho que sim. Obrigada, Ludmila. E então, assim, lá em toda fase do nosso desenvolvimento, para todo mundo, a gente tem essa fase infantil. Nós somos criança, né? Que estamos sendo influenciados o tempo inteiro, estamos introjetando um monte de conceitos, né? Todo o ambiente que está à nossa volta, então somos influenciados por ele o tempo inteiro. Então, todos nós fomos essa criança e somos essa criança. Hoje ela está presente nas nossas ações, nas nossas reações, nos nossos comportamentos. Então, coisas que vivemos lá atrás também dizem respeito a tudo que a gente faz hoje, né? E aí, quando eu falo que parece duas coisas separadas, ao mesmo tempo que eu sou um todo, então eu sou essa criança, eu não tenho mais necessidade de agir como essa criança lá atrás. Então, se antes eu emburrava quando eu era criança, hoje, como adulto, como consciente e dona das minhas escolhas, eu não tenho mais necessidade de emburrar. Eu tenho outras possibilidades e eu posso fazer novas escolhas, né? Então, o que acontece? Eu sou essa criança, mas hoje, como adulta, eu não preciso mais agir como essa criança que eu fui. E há uns anos atrás, eu me dei conta disso, quando eu estava com a minha psicóloga e eu reclamando algumas coisas, e ela falou, mas Natália, isso que você está reclamando são coisas da vida adulta, né? Responsabilidades da vida adulta. E aí, nessa hora, realmente, assim, foi como um tapa, né? Porque a gente se dá conta de que, às vezes, está com um olhar ainda infantil e aí não percebe tudo que a gente tem que vivenciar agora, né? Como realmente fazendo as nossas escolhas, sendo responsáveis por ela. Não tem mais a quem responsabilizar. Então, assim, às vezes a gente não se dá conta que a gente está tendo esse olhar infantil ainda para como a gente está vivendo.
E aí, quais reações, quais comportamentos poderiam ser considerados infantis hoje no dia a dia que a gente vive? Como eu falei, né? Emburro quando eu sou contrariada. Medo. Tem medos, por exemplo, se hoje um adulto tem medo de monstro, não faz muito sentido. Porque antes, na minha fase infantil, eu fantasio o tempo todo. Mas agora, como adulto, eu sei que esse monstro não existe. Não faz mais sentido eu fantasiar esse monstro. Então, é um medo lá atrás, medo de escuro, medo de alguns animais, né? Então, assim, são medos que eu adquiri lá atrás, que eu dei um significado para eles e agora já não faz mais sentido. Eu tenho que entender de onde eles vêm. Outro comportamento que pode ser considerado infantil, dependência. Lá atrás, eu sou totalmente dependente. Como criança, eu dependo muito de muita gente, né? Principalmente dos meus pais. Hoje, como adulto, se eu ficar sempre me apoiando no outro, buscando que esse outro faça por mim, onde que está a minha responsabilidade? Onde que está a minha independência? Eu continuo agindo, né, estabelecendo esse padrão de dependência com o outro. Já não faz muito sentido eu permanecer nesse comportamento. Raiva. Às vezes uma pessoa falou uma palavra, a gente já vem com uma agressividade, né, e uma raiva muito grande, e aí a pessoa fica sem entender. Mas são coisas lá de trás que aí foram juntando, não foram resolvidas, e hoje eu respondo com essa raiva e com essa agressividade quando alguém vem e fala comigo, né? Então, esses são um dos comportamentos infantis. Então, quando eu falo do emburro, é de uma experiência própria. Quando eu era criança, mimada, eu empurrava e dava super certo. Eu recebia toda a atenção que eu queria. E aí, ao longo do tempo, né, eu fui me dando conta que eu emburro com os meus pais hoje ainda, que eu emburro com meu marido, né, que eu emburro com os meus amigos, e eles me contrariam, eu emburro. E aí, chegou ao ponto do ridículo, né? Com a minha bebê, ela com poucos meses, eu emburrando com ela. E eu falei, não, gente, agora não faz mais sentido, né? Emburrar com uma criança, né? Então, assim, onde que tá a minha maturidade, né? Eu sou adulta, ela é um bebê que não tem muita noção. Então, assim, a gente tem que começar a se dar conta que alguns comportamentos já não fazem mais sentido. Esse, para mim, já não faz mais. Significa que eu não emburro? Não. Eu emburro às vezes, mas eu tenho tentado ficar mais consciente que esse não é o melhor comportamento, ou essa não é a melhor reação. E quando que eu me dou conta, né, de que esses comportamentos estão no controle, essas reações estão no controle? Então, eu me deparo com reações automáticas e um padrão de se relacionar inconsciente. Então, eu começo a perceber, se eu percebi, por exemplo, que eu emburrava com os meus pais, com os meus amigos, né? Cheguei até a emburrar com a minha bebê, então esse é um padrão meu de se relacionar. E aí eu começo a ver que eu tô nisso, nessa rigidez e não mudei, né? E aí o que que acontece? Isso às vezes vem de uma forma tão automática e inconsciente que eu só emburro e é tão assim que eu só percebo depois. Eu tenho que parar e pensar, não, espera, né? Se eu tô reagindo dessa forma, para quê? Né? Eu já me dei conta desse comportamento, não faz muito sentido. Uma pessoa, por exemplo, que lá atrás na infância responsabilizava, né? Não se responsabilizava por nada. Hoje, nas relações, ela responsabiliza o chefe pelo erro do trabalho dela, responsabiliza o marido por toda a responsabilidade da casa ou por alguma coisa que aconteceu com o filho, responsabiliza o irmão, porque foi isso, né? Eu responsabilizo o outro por tudo. Então, esse é um padrão de funcionamento na vida. Quando ele se relaciona assim com alguém, isso vem de uma forma infantil, por um comportamento infantil, ele está se relacionando assim, provavelmente, em todas as suas relações, em todas as situações. Ele não se responsabiliza por nada. Ele simplesmente responsabiliza o outro. E não se enxerga. Então, a gente percebe um comportamento, uma ação infantil, uma reação, quando ela vem de forma automática e quando ela se torna um padrão, né? Então, em todas as relações, eu acabo me comportando da mesma forma. E, assim, sempre de forma negativa, né? Às vezes, eu falando agora, parece que quando a gente fala de criança interna e vem todos esses comportamentos, parece que são todos negativos, né? Assim, que eu não aprendi nada lá atrás, que eu não tenho nada de bom nessa criança.
Mas o que acontece? Primeiro que a gente tem uma forma de focar mais no negativo do que no positivo, né? A gente foca mais nas imperfeições do que nas qualidades. Isso é geralmente para todo mundo, porque a imperfeição do outro me incomoda mais do que a qualidade dele. Então eu reparo muito mais no defeito do outro do que na qualidade que ele tem, que ela passa a me incomodar. Então, primeiramente, eu olho mais para o negativo porque ele me chama mais atenção do que o positivo. Segundo, porque quando eu falo dessas questões que aconteceram com a minha criança, eu estou falando de ferida, eu estou falando de perda, eu estou falando de trauma. Então, são coisas que me machucaram lá atrás, que ficaram marcadas, me levaram a escolher uma forma de agir e reagir, e eu me fixei nessa forma, né? Então, assim, por uma coisa que aconteceu lá atrás, vamos pensar. Uma pessoa, né, que eu já vi casos, uma criança que talvez tenha sido abusada lá atrás, ela muda o corpo dela, né? Vamos supor, ela começa a engordar para ela não ser enxergada dessa forma atraente. Então, lá atrás, ela estabeleceu uma relação com o corpo dessa forma, né? Ela blindou esse corpo. Então, hoje, provavelmente, ela se relaciona com a comida de uma forma que não é tão positiva, né? E ela se relaciona com o próprio corpo dela de uma forma negativa. Então, assim, algo que aconteceu lá atrás ficou tão marcado que ela passou a se relacionar dessa forma com ela e com o restante, né, das relações. E por último, porque o que acontece? Às vezes, por que foca no negativo? Porque a alegria, a leveza e a espontaneidade que a gente tem quando é criança, quando a gente vem crescendo, parece que é camuflado pela vergonha. Então, se eu começo a dançar, ser espontânea, eu sou leve, aí as pessoas olham, parece que elas estão com vergonha, parece que eu vou ficando assim, sem jeito, porque elas estão me reparando de uma forma diferente. Então, toda essa leveza que eu tinha lá atrás, toda essa alegria, ela vem sendo transformada numa seriedade para a vida, com um peso, como se a vida fosse pesada demais. Então, eu deixo um pouco essas coisas para o lado e levo a minha vida com mais seriedade. Então, essa criança interna, não é que ela vem só no negativo, é porque a gente foca muito nesse negativo. Então, como... Aqui. Tá, então, dando continuidade, né, ao tema desse cuidado da nossa criança interna, quando a gente fala isso, a gente está cuidando de quê? A gente tem que cuidar de quê? A gente tem que olhar para quê? Como que a gente cuida dessa criança? Então, primeiramente, é cuidar dessas feridas abertas, né? Que estão baseadas lá no nosso passado. Então, assim, Natália, o que seriam essas feridas? Se a gente for parar para pensar, lá atrás, nós temos necessidades que são básicas para toda criança, para todo ser humano. Então, no meu primeiro ano de vida, eu preciso estabelecer um vínculo com a minha mãe, principalmente, né, com meu pai. Eu preciso dormir, eu preciso comer. Sono e alimentação é uma necessidade básica de uma criança. Quando isso não é suprido, isso fica um buraco. Certo? Isso tem que ser preenchido, fica ali um vazio. Então, começa por aí. Algumas necessidades que não são. Outra coisa que nós fazemos muito, assim, talvez com pais e que vivenciamos muito, se eu falo, mãe, eu tô com frio, e ela fala, tá com frio não, tira a blusa porque lá atrás tá quente, pode tirar a blusa. Eu entendo que o que eu tô sentindo não é certo. Então, o que acontece comigo? Fica desconexo. Ué, mas eu tô sentindo frio, minha mãe tá falando que lá fora tá quente? Então, eu passo é como se eu fosse desconfirmada no que eu tô sentindo, no que eu tô pensando e no que eu tô fazendo. Então, começa uma desconexão, né? Se eu falo, eu tô com fome. Tá com fome não, comer um bauru agora, não vai comer mais nada. Mãe, eu tô com medo. Tá com medo não, tem que ter medo no escuro. Então, todas as vezes eu sou desconfirmada e isso vai abrindo, assim, além de uma desconexão, feridas, né, que eu venho carregando ao longo da vida, que não são supridas,
por outras pessoas, né? E aí eu venho seguindo com elas. Então vai ficar nesse buraco, perdas que eu tenho, abusos que eu sofri, né? E aí tudo isso vem comigo. Eu me tornando adulto com tudo isso. E como eu posso ter sido muito desconfirmada, eu cresço uma adulta, eu me torno uma adulta muito insegura e desconfiada, né? Então, assim, hoje, se alguém vier até mim se relacionar, eu vou com toda essa insegurança e desconfiança, mas essa pessoa não tem nada a ver com isso. Foi lá atrás que eu me senti insegura e desconfiada. Então, é por isso que eu falo do cuidado com a minha criança interna. É por isso que eu falo do cuidado com as minhas feridas. Por isso que eu tenho que olhar para elas, né? E aí, e ainda o que acontece muito? A gente vai cheio de feridas, cheio de buracos. Aí vem o outro, a gente fica com a expectativa de que esse outro preencha. A gente atrai exatamente o que aconteceu lá atrás. Aí ele vem e cutuca mais a ferida, ele afunda mais o buraco. E aí a gente tem a expectativa que ele preencha e ele não preencheu nada, né? Porque esse não é o papel dele. Então esse buraco fica cada vez mais fundo. Então esse não é papel do outro. A gente tem que entender que essas nossas feridas, a nossa criança só resolve a gente mesmo. A gente tem que olhar para ela e cuidar dela. Nós temos que fazer isso, não os outros. E aí, o que a gente poderia fazer, então, para poder cuidar? Assim, como que eu... por onde eu começaria, né? O cuidado com a minha criança? Primeiramente, pela observação. Então, quando eu observo, sem julgamento, né? Se eu ficasse assim, nossa, que ridículo, você emburra, você... Não. Eu primeiro observo como que eu reajo. Então, sem julgar o que está acontecendo, eu só presto atenção. Então, primeiro eu observo como que eu ajo com as pessoas, como que eu reajo. Quando alguém vem e me pega de surpresa com alguma coisa, qual que é a minha reação automática? Então, eu começo por aí. Como é que eu faço? O que eu penso? Como que eu me comporto? Né? Isso condiz, essa pessoa veio, me deu essa raiva enorme, essa raiva condiz com o que essa pessoa falou, com o que essa pessoa fez. Eu começo por aí. E aí, um ótimo recurso é a meditação. Eu volto, né, para dentro, eu começo realmente aos poucos a me concentrar. Eu olho para dentro, começo a entender, assim, como que eu sou. Se eu olho para minha criança, eu começo a entender, essa criança busca o quê? Essa criança tem carência de quê? Eu tenho carência de quê? Então, um dos recursos é a meditação e o outro é a psicoterapia, né? Psicoterapia é batata, assim, quando o psicoterapeuta começa a realmente te dar um retorno, te dar um feedback, você começa a ter consciência de como você se comporta, de como você reage, né? Eu lembro, teve um workshop de constelação familiar, e lá a gente ficava em dupla, e eu representava a criança da colega e a colega representava a minha criança. E aí, quando a colega foi representar a minha criança, ela começou a rir, sentou no chão e alegre. E aí, quando ela olhou para mim, eu fiquei olhando assim para ela, né? Ela sentou no chão, eu fiquei olhando. Ela falou assim para mim: "Você é muito chata". E aí eu falei: "Gente, eu sou chata mesmo, assim, sabe?". E ela querendo brincar e eu querendo assim: "Gente, eu não vim para isso". Sabe, eu queria ver outras coisas, mas eu não quero brincar, assim, não tô no clima. E quando ela falou isso, eu realmente me dei conta, assim, como eu fui levando a vida com seriedade e deixando toda essa alegria de lado, assim, não que ela não exista, mas a maioria do meu tempo não é assim, né? É com muita seriedade, é com muito peso que eu tenho um olhar para a vida. Então, essa técnica foi muito bacana, poder fazer essa vivência, porque ali você vê, assim, o quanto alegre você era, o quanto leve você era, espontâneo, e aí o que você se tornou, assim, né? Que você camuflou isso e deixou de lado. E aí ela realmente tem razão, a gente fica um pouco chata mesmo, né? Bom, e aí, primeiro, se eu observo sem julgamento, aí eu começo a entender, assim, que eu tenho feridas, né? Que eu tenho uma busca, eu começo a mergulhar nessas buscas, eu começo a mergulhar nessas feridas para tornar elas conscientes. Quando eu falei do abuso,
Se a pessoa faz esse caminho e ela chega no abuso, ela entende por que que ali ela começou uma relação diferente com o corpo dela. Faz todo sentido. Só que agora, totalmente consciente, ela pode dar um novo significado. Porque lá atrás ela fez uma escolha, vamos supor, com 6 anos, ela fez uma escolha que naquele momento deu muito certo e que depois não deu mais. Aí ela veio caminhando com toda essa escolha que ela fez, com essa relação, esse padrão de se relacionar, e agora não dá mais certo, né? Então, quando ela volta e ela toma consciência disso tudo, ela tem uma nova oportunidade de dar um novo significado a tudo isso que aconteceu com ela. Né? Então, assim, mergulhar nas feridas pode parecer um sofrimento? Pode, mas a partir do momento que você entende o que aconteceu, você entende que você era uma criança, né, e que você fez uma escolha lá atrás, você não tinha nem maturidade para fazer uma escolha melhor, era o que você dava conta. Então, voltou nas feridas, entendeu e toma consciência. Né? A partir dessa consciência, eu, adulto consciente, começo a fazer novas escolhas, porque agora eu tenho vários recursos. Eu tenho novas possibilidades. E aí eu começo a agir de outra forma. Eu entendo que emburrar vai funcionar às vezes, mas a outra vez dialogar vai ser muito melhor, né? Então, assim, isso é com tudo. Lá atrás funcionou, pode ser que agora gritava funcionava. Agora gritar funciona? De vez em quando funciona. Ou você vai ficar caladinha, só escutando o outro gritar com você, né? Então, assim, em alguns momentos funciona, mas na maioria das vezes talvez não. Então, a gente tem que começar a pensar em novas escolhas, né? De se relacionar. E aí também, assim, não criar expectativa em relação ao outro. O outro não é obrigado a preencher os seus buracos. Se a gente olhar o outro do jeito que ele é e não do jeito que a gente quer que ele seja, a gente vai muito longe, né? E dá muito certo. Porque o outro já tá lutando com as feridas dele. Você chega com as suas. E aí são dois feridos, sabe? Querendo que um preenche o outro. Então, isso é muito complicado. Então, se eu entendo que a expectativa que eu coloco no outro não me permite enxergar ele do jeito que ele é, eu posso recuar e começar a ter um olhar diferente, né? E aí eu vejo que esse outro tem um potencial, né, para estar comigo, mas ele não é obrigado a preencher nenhuma ferida minha. E aí eu começo a me relacionar de forma totalmente consciente. Eu inteira, cuidando de mim, cuidando das minhas feridas, encontro um inteiro que vai cuidar das feridas dele e a gente vai caminhar junto. Então, assim, se relacionar de forma consciente é uma das melhores coisas, né? Você está exatamente sabendo o que você está fazendo, você sabe respeitar os seus limites, você sabe se respeitar, e aí o outro não tem necessidade de te invadir, não tem necessidade de preencher, e você consegue caminhar com ele te acompanhando, não ele sendo alguma coisa representando um preenchimento, né? E aí, quando eu entendo tudo isso, essa minha espontaneidade, essa leveza, ela volta. Porque se eu aderir a um comportamento rígido, a um modo de ser, quando eu entendo as minhas feridas, eu entendo que eu tenho novas escolhas, eu começo a responder de forma muito mais espontânea, com muito mais leveza. E aí eu vivo realmente uma vida mais alegre e sem muita vergonha, né? Assim, não preciso ficar com vergonha de tudo, não vou sair dançando louca na rua, mas, né, levo a vida com muita leveza, alegre, estou brincando com as pessoas, né? Tô trazendo um pouco dessa criança que eu fui e não com aquele peso, né? De uma vida que, nossa, é muito sério e não sei o quê. Então, quando eu passo por todo esse processo de observação até me relacionar de forma consciente, eu permito que essa leveza, essa alegria voltem para mim. E aí, por último, né, assim, eu queria falar, que eu não sei se ficou claro, né, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mas que isso é um processo muito longo e demorado, né? Porque o que acontece? Natália, Oi, te interrompendo, você tá? queria que as pessoas participassem, né? Se elas quiserem fazer a pergunta, é só destravar o microfone, pessoal. Vocês podem destravar aí e fazer a pergunta para a Natália, que ela está perguntando para vocês aí, mas a gente está sem o retorno aqui do microfone, tá bom? Tá bom. Então, assim,
o que eu quero explicar também é que é todo um processo, essa busca, esse cuidado longo e demorado, né? E na maioria das vezes a gente precisa de ajuda. Ajuda porque às vezes sozinha a gente não dá conta de olhar para as nossas feridas, para os nossos traumas, né, para os nossos vazios. Então, uma ajuda, seja profissional, de uma pessoa que você confie. A gente tem que prestar muita atenção também como o outro dá retorno de como nós somos, né? Às vezes nem é uma crítica, às vezes ele realmente está vendo coisas além do que a gente vê. Então, assim, e longo e demorado, porque vamos pensar, se a minha psicóloga falou lá atrás, tem 5, 4 anos que ela falou, né? Olha só, sim, tinha coisas que eu já percebia, mas olha a caminhada, né? De você realmente começar a se dar conta de que, nossa, às vezes eu me comporto de uma forma infantil. Então, assim, deixando muito claro que esse processo não é fácil, né? Não é rápido, mas que tem muita gente aí querendo ajudar e passar com vocês por esse processo, né? No mais, eu espero que eu tenha deixado uma curiosidade para vocês irem atrás dessa criança interna de vocês, entender trauma, entender ferida e preencher vocês mesmos, poderem preencher, né? E chegarem realmente a essa leveza que é a vida, né? E como a gente foi como criança e como a gente pode trazer isso para agora, né? Eu quero até mostrar aqui uma frase peraí que a Yasmin me explicou como que eu mostro os slides aqui. Eu vou pegar e já chamo. É Peraí. só você compartilhar lá embaixo na tela, tem um lugar para você compartilhar a tela do seu computador. Peraí que eu vou passar bem rápido aqui. Eu vou deixar a frase e depois vou deixar meu Instagram e o e-mail para vocês, tá bom? Então, a frase é: a compreensão profunda da nossa criança ferida nos torna naturalmente mais conscientes, sensíveis e centrados em nossos relacionamentos íntimos. Esse autor tem um livro muito lindo que chama O Amor Não é um Jogo de Criança, tá? E aí, quem tiver, eu nem sei se tem ele para comprar ainda, eu peguei ele emprestado, essa pessoa também que comprou, foi um achado, mas ele é um livro lindo, assim, que fala muito desse processo. Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, né, é só jogar esse nome que vai sair. Então, é O Amor Não é um Jogo de Criança. E aqui tá o Instagram e o e-mail, e a partir do momento que vocês quiserem fazer alguma pergunta e mandar alguma coisa, eu estou disponível, tá bom? E é isso. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Natália. Obrigada a todo mundo que esteve presente aí na nossa Semana do Autocuidado, né? E quero te agradecer pela fala. E eu sempre brinco com os meus pacientes, né? Que a gente tem que sair com a nossa criança interna para passear também. Então, agora na quarentena tá difícil, mas dá pra gente fazer outras coisas com a nossa criança interna dentro de casa também. E eu acho que a gente precisa de ter esse tempo e a gente precisa de cuidar dessa criança que é tão importante na nossa vida adulta também, né? Com certeza. E em casa dá para fazer meditação, gente. Dá para fazer meditação, né? E tem psicólogo atendendo não. online, então pode fazer também. Não. É verdade. Não dá? Tem criança aí. Banheiro. Deve ter criança aí. Com certeza. Tem muitas aqui também tá difícil. Aqui querendo ser criança. Então tá bom, mas aproveita pessoal. Também, né? Assim, cada um do seu jeito, mas é bom. Tá é bom. Verdade. Eu vou deixar gravado. Eu tô pedindo pro pessoal da parte do marketing aqui dar uma organizada para ver se a gente consegue disponibilizar no YouTube, para ficar mais fácil vocês acessarem depois com a senha. Então, até o final da semana, a gente passa o link para vocês de como vai ser, tá bom? Tá bom. Obrigada, Thaís. Então, um beijo, obrigada. Até amanhã, gente. na nossa outra palestra. Até amanhã. Tchau. Tchau.